E aí, galerinha, que saudade, hein? Estavam achando que iam ficar sem, né? Se livrar aqui da prof. Pois eu dei um jeito, hein? Já que a gente não pode se encontrar na nossa sala física presencialmente, tô fazendo isso aqui pra gente se encontrar na nossa sala virtual. É a primeira vez que eu tô fazendo uma videoaula, então não vale rir da prof, hein? Se a prof errar aqui, tô me acostumando ainda com isso, tá? Mas então, pra gente não ficar com a nossa mente parada, né? Afinal, mente vazia, inimiga do diabo, né? Aliás, amiga do diabo. Ih, falei tudo errado aqui. Mente vazia dá espaço aí para muita coisa. Então a gente vai aprender um novo conteúdo. Na verdade, não é tão novo assim. Vocês vão ver que é mais relembrar muita coisa que vocês já tinham visto, né? No fundamental e no médio, que são tópicos de geometria plana. Então vamos lá? Vem comigo. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai ver são posições relativas de duas retas no plano. O que é isso? Como que a gente chama duas retas ou mais retas de acordo como elas estão localizadas uma em relação à outra, tá? Então, a primeira reta ali, ó, a primeira reta não, primeiro parzinho de retas, né? São retas paralelas. São retas, duas ou mais retas, que elas não têm nenhum ponto em comum. Então, nesse caso aqui, ó, a minha reta R e a minha reta S, elas jamais vão se encontrar. Elas vão, né, infinitamente andar uma do ladinho da outra. Ah, o próximo parzinho aqui de retas são retas concorrentes, ou também nós podemos chamar de retas secantes. O que é isso, né? Na verdade, elas são duas retas, ó, que se cruzam em um único ponto. Então, nesse caso aqui, no exemplo, é o ponto A, ó, que tá marcadinho aqui. Então, nesse ponto, essas minhas duas retas vão se cruzar. O terceiro caso, na verdade, também é uma reta concorrente, né? Ela tá se cruzando aqui, ó, em um único ponto, porém, tem uma especificidade. Essas retas, quando se cruzam, elas formam quatro ângulos de 90 graus. E então elas recebem um nome especial que é perpendiculares. Então, a gente pode representar as retas perpendiculares usando esse Tzinho virado, né, como se fosse um T ao contrário. Então, aqui está dizendo que R é perpendicular a S. Como a gente viu ali antes, as retas concorrentes elas vão formar quatro ângulos, né? Quatro, eu tô com a mão aqui apontando cinco. Quatro ângulos. Quando elas forem perpendiculares, esses quatro ângulos vão ter 90 graus. Mas se elas não forem perpendiculares, se elas forem retas concorrentes normais, aí pode ser qualquer medida de ângulo. Claro que ali o somatório, né, dos quatro vai dar uma volta inteira, então 360 graus. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber sobre esses ângulos. Olha aqui, temos um desenho aqui, a minha reta R e a minha reta S são concorrentes e estão formando aqui quatro ângulos, o ângulo A, B, C e D. Sobre estes ângulos, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que são ângulos opostos pelo vértice? Opostos, como o nome diz, né? Se um está em cima, o outro vai estar no lado oposto, que é embaixo. Se um está à direita, o outro vai estar à esquerda, que é o lado oposto. Isso é o que é oposto. Como é pelo vértice, o vértice é aqui o ponto onde as nossas duas retas vão se cruzar, que também vai ser o início de cada um, ali a origem de cada um dos ângulos, tá? Então, aqui, opostos pelo vértice, aqui onde está o meu sensor, ó. Então, em cima ali eu tenho o ângulo A e embaixo o ângulo B. Então, A e B são opostos pelo vértice. Na minha esquerda, eu tenho aqui o ângulo C e à direita o ângulo D. Então, eles são opostos pelo vértice, tá? E tá dizendo aqui que quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles vão ser congruentes. Que quer dizer o quê? Que tem a mesma medida. Então, por exemplo, se o A tiver 120 graus, o B também vai ter 120 graus. Uma outra coisa bem interessante sobre esses ângulos é que dois ângulos adjacentes formados por duas retas concorrentes são
suplementares. Nossa, super interessante. Não entendi nada, prof. Vou explicar. O que são dois ângulos adjacentes? Digamos que são vizinhos. Dois ângulos vizinhos, ó. Dois ângulos que estão um do ladinho do outro. O A e o C são adjacentes. O C e o B são adjacentes. O B e o D adjacentes. E o D e o A adjacentes, tá? E aí o que mais diz ali? Que eles são suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, o que isso significa? Que se eu pegar a medida de um com a medida do outro e somá-las, eu chego num resultado de 180 graus. Então, pelo desenho a gente consegue ver isso bem claro, ó. A medida de A mais a medida de C, eu não sei quanto mede, mas eu sei que os dois medem 180 graus juntos aqui, né? Ó, meia volta. O C e o B também formam 180 graus. O B e o D, 180 graus. E o D e o A, 180 graus. Temos ali então, ó. Agora um exemplo tá lá no livro de vocês, tá? Nas questões resolvidas sobre esse conteúdo até aqui. Dois ângulos formados por duas retas concorrentes medem 2x mais 10, um ângulo mede isso, e o outro mede 3x menos 45. Tá pedindo para a gente descobrir o valor de x. Vocês podem observar que na descrição do exercício, ele não disse para a gente se esses dois ângulos eles são adjacentes ou se eles são opostos pelo vértice. Então, nós vamos, na verdade, encontrar dois valores para x, supondo essas duas coisas. Primeiro, então, se esses ângulos forem opostos pelo vértice. Então, eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Então, eu posso pegar ali a medida de um e igualar com a medida do outro. E é isso que eu fiz aqui. Aí, eu tenho uma equação, ó, 2x mais 10 é igual a 3x menos 45. Para resolver essa equação, eu vou fazer o quê? Vou deixar de um lado da minha equação só o que tem x, só o que tem incógnita, né? E do outro lado o que não tem. Então, isolei ali, ficou 10 mais 45 é igual a 3x menos 2x. Junto esses termos e chego aqui que 10 mais 45, 55, 3x menos 2x, 1x. Então, o meu x mede 55. Só que esse x, o exercício está pedindo só o x, mas é importante deixar bem claro que esse x não é a medida dos ângulos, né? A medida dos ângulos é eu pegar esse valor que eu achei para x e substituir ali nas duas sentenças que o exercício me deu. Então, vai ficar ali, ó, 2 vezes 55 mais 10, 120. Se eles são congruentes, é óbvio que o outro também vai ter que dar 120. Beleza? Agora vamos supor que esses ângulos não sejam congruentes, eles são suplementares, são adjacentes. Então, eu vou pegar as duas medidas, vou somá-las e igualar essa soma a 180. Olha aí. Agora eu vou juntar aqui os meus termos semelhantes para dar uma encolhida aí nessa equação, deixar ela um pouco mais fácil de enxergar. 2x mais 3x, 5x. 10 menos 45, menos 35. E isso tudo, né, é igual a 180. E agora sim, eu isolo, deixo o que tem x de um lado, o que não tem do outro. E aí eu vou chegar em 5x igual a 215. Mas eu não quero saber o valor de 5x, né? Eu quero saber de um só. Então, divido os dois lados ali por 5 e chego no resultado de x igual a 43. Mesma coisa. Isso aqui é o que o exercício me pede, mas não é a medida dos ângulos, né? Então, para eu descobrir a medida desses dois ângulos e ver se realmente o que eu fiz deu certinho, eu substituo lá nas expressões. Eu tenho lá 2 vezes 43 mais 10 igual a 96. 3 vezes 43 menos 45, 84. Quando eu somo esses dois ângulos, eu tenho que chegar em 180. Beleza? Partiu para a próxima, então? Vamos lá. Como que eu faço para medir algumas distâncias sobre essas coisas aí que a gente viu até agora? Vamos ver? Então, como que eu faço para medir a distância entre dois pontos? Dois pontos quaisquer. Eu tenho aqui, ó, um ponto A, um ponto B. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. Para eu saber a distância entre eles, eu vou traçar um segmento de A até B
E aí, eu medindo esse segmento, ou eu sabendo a medida desse segmento, eu sei a distância desses dois pontos. Tranquilo, né? A distância... Ah, tá escrito 2 pontos ali, mas tá errado, o prof errou ali. É entre um ponto e uma reta, tá? Então, eu tenho ali o ponto P, que pertence a uma reta R, então a distância entre P e R é 0. Se o ponto fizer parte da reta, não tem como medir a distância, ele faz parte dela, né? Então, a distância é 0. Agora, se esse ponto não pertencer à minha reta, o que vai acontecer? Para eu descobrir essa distância, eu vou pegar lá, ó, tá aqui o meu ponto P e aqui a minha reta R. Eu vou ligar o meu ponto P à minha reta de forma que eu tenha um segmento que fique perpendicular à minha reta. Então, eu vou ligar um ponto que faça aqui, ó, ângulos de 90 graus. Essa distância entre o ponto P e o ponto A vai ser a distância entre o meu ponto e a minha reta. Beleza? Vamos para a próxima? Distância entre retas paralelas. Ih, travou aqui. Aê. Se duas retas R e S são paralelas, então a distância D entre elas é a medida de qualquer segmento perpendicular a R e S, sendo que o A faz parte do R e o B faz parte do S. Tá aqui o desenho representando isso. Ó, aqui é a minha reta R, eu coloco um ponto A ali e um ponto B aqui. Esse ponto poderia estar mais para cá, em qualquer lugar. A única coisa que precisa ter é que esses pontos não pode estar o A aqui, por exemplo, e o B aqui, ó. Senão essa distância, né, não vai ser a menor distância entre eles. Então eu tenho que fazer uma reta que fique perpendicular a essas outras, um segmento de reta, né, desculpa, que fique perpendicular a essas duas retas. Então aí sim vai ser a distância entre as minhas duas retas. Beleza? Vamos ver um exemplo? Ficou meio confuso, né? Vamos ver ali, ó. Obter a distância entre o ponto P e a reta R. Ó, aqui tá o meu ponto P, a minha reta R, e aqui, ó, tem um ponto A que tá aqui na minha reta R, só que observa, ele não é perpendicular. Então, eu não posso usar esse ponto para descobrir a distância de P a R. Eu teria que fazer um segmento aqui assim, ó, mais ou menos, né? Para ficar perpendicular. Aqui está mostrando também, ó, que esse segmento ele mede 8 unidades, né? Pode ser centímetros, metros. E que esse ângulo formado aqui, ó, pela reta R e por esse segmento AP ou PA, ele tem 45 graus. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é traçar um segmento de P ali, eu estou botando B como ponto, que seja perpendicular, ó, que tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, tracei aqui. E olha o que eu tenho aqui, um triângulo retângulo. E aí a gente vai usar a nossa amada trigonometria para descobrir esta distância aqui. A gente sabe a distância da nossa hipotenusa ali, ó, que é 8, mas eu quero saber do cateto oposto. Vocês lembram qual é a razão trigonométrica que relaciona essas duas medidas, cateto oposto e hipotenusa? Tempo! É o seno. Nem dei tanto tempo assim, né? Porque eu não vou ouvir a resposta de vocês. Mas então, o seno deste ângulo aqui, de 45 graus, ele vai ser o quê? O meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho ali, eu sei que o seno de 45 é um das razões trigonométricas notáveis, mas se não lembrar, dá para olhar na tabelinha ou fazer na calculadora, né? Então, é raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor de seno de 45. O D ali, que é a distância, eu não sei. É o que eu quero descobrir. E o 8 é a medida da minha hipotenusa. Então, eu vou resolver uma equação, né? Então, resolvo ela, eu vou chegar, ó, 2 vezes D, 2D, 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Mas eu não quero saber o valor de 2 vezes a distância, eu quero saber de uma distância só, né? Então, divido tudo por 2 e vou chegar aqui na minha distância. 4
vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. Como raiz de 2 não é um resultado exato, então eu posso deixar ele na raiz para ter o resultado mais certinho possível. Certo, gente? Vamos para a próxima? Ângulos associados a retas paralelas. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho duas retas paralelas, posso ter mais, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho duas. E uma reta transversal que cruza, né? Que ela acaba sendo concorrente aqui a R e a S ao mesmo tempo. Essa reta, junto com as outras duas ali que são paralelas, ela vai formar aqui 4 ângulos e aqui outros 4 ângulos. E esses ângulos têm algumas coisas em comum que a gente vai ver agora. Vamos ver lá. Nós temos então aqui ângulos alternos internos. O nome diz tudo. Alternos, alterna. Então, tá de um lado, tá do outro. Tá de um lado, tá do outro, né? E internos, por quê? Porque tá aqui, ó, na parte interna, dentro das duas retas paralelas. Então, o que é alterno? Ó, o C vai ser alterno interno do E. O D vai ser alterno interno do F. E se eles são alternos internos, quer dizer que eles são congruentes. Então, C tem a mesma medida de E e D tem a mesma medida de F. Próximo. Ângulos alternos externos. Também, ó, tá de um lado, tá de outro, tá de um lado, tá de outro. Só que agora do lado de fora. Então, fora das retas paralelas, ó. Então, eu vou olhar aqui. O A é alterno externo do G. O B é alterno externo do H. E eles têm a mesma medida, né? O A tem a mesma medida que o G e o B tem a mesma medida que o H. Outros ângulos que nós podemos achar aqui, ângulos correspondentes. Aí eu vou olhar agora como se fosse assim, o ângulo que corresponde ao ângulo A lá na reta S. Ó, é o E, né? Tá no mesmo lugar, ó, só que em retas diferentes, certo? O ângulo que corresponde ao B lá na reta S vai ser o F. O que corresponde ao C vai ser o G. E o que corresponde ao D vai ser o H. Esses ângulos também são congruentes. Ó. Então, A também tem a mesma medida que E, B vai ter a mesma medida que F, C a mesma medida que G e D a mesma medida que H. Tem mais, não acabou ainda, hein? Ângulos colaterais internos. Colaterais, mesmo lado. Mesmo, laterais de lado, né? Então, eu vou olhar aqui, ó, lateral e a outra lateral. Só que ele tá dizendo que é interno, então é os que estão dentro, entre ali na parte interna das retas paralelas, dentro do R e do S. Então, D e E são colaterais internos. C e F são colaterais internos. E olha, eles não têm a mesma medida, isso é diferente, está dizendo ali que eles são suplementares. Então, D mais E é igual a 180 e C mais F vai ser igual a 180. E também tem os colaterais externos, mesma coisa. Tá do mesmo lado da reta T ali, da transversal, ó, só que tá do lado de fora das retas paralelas. Então, A e H são colaterais externos, então são suplementares, juntos somam 180 graus. E o B e o G também estão do mesmo lado da reta transversal, do lado externo. Então, somando eles, eu tenho 180 graus. Último exercício de hoje, para vocês não cansarem muito. Olha só, na figura abaixo, R, S e T são paralelas ali, né? Aquelas duas barrinhas assim, tá dizendo que R é paralela a S, S é paralela a T. E U é uma reta transversal, ó, que tá cortando ali essas três retas. E aí pede pra gente encontrar o valor de X e o valor de Y. Para eu encontrar esses valores, eu vou ter que fazer alguma equação, de acordo com o que a gente viu ali antes. Vou pegar o x, porque eu já tenho dois ângulos aqui, ó, que tem x envolvido. Então, é mais fácil de fazer. O que esses dois ângulos têm em comum? O que eles são? Eles são dois ângulos colaterais, estão do mesmo lado da reta U, né, da reta transversal, internos, que estão na parte de dentro ali das retas, né,
as paralelas. Então, esses ângulos são suplementares, né? Então, eu posso colocar aqui que x mais 2x, ó, este ângulo mais este ângulo, tem que chegar em 180. E aí, agora eu resolvo essa equação. X mais 2x, 3x. 3x igual a 180. Se 3x é igual a 180, 1x é 180 dividido por 3, que é 60. Agora que eu sei o valor de x, ó, então eu sei que este ângulo mede 60, esse aqui mede 120, né? Porque é 2 vezes 60, 120. Então, o que eu posso relacionar aqui, ó? O y e o 2x, eles são alternos internos. Eles estão os dois, ó, um de um lado, o outro do outro, de forma por dentro das retas ali paralelas. E o que a gente viu lá é que esse tipo de ângulos são congruentes. Então, o y vai ser igual a 2x. Como a gente viu antes, né? X é 60, 2x 120. Então, o y também vai medir 120. Certo, gente? Por hoje é só, mas amanhã tem mais. E eu vou deixar ali na plataforma algumas atividades para vocês fazerem. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, tá? Podem tirar dúvidas por aqui também, pela plataforma, tá? E beijão, até a próxima!